Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Teixeira, trazendo mais uma aula para vocês sobre... Mas antes de começar a nossa aula, não te esquece de se inscrever no canal e dar aquele like que vai ser muito importante para o nosso trabalho. Mas para a gente entender o que é o equilíbrio térmico, primeiramente nós precisamos entender como é que funciona as trocas de calor dentro de um espaço termicamente isolado. Professor, o que é o espaço termicamente isolado? Bom, um espaço termicamente isolado é todo aquele tipo de espaço que não permite a passagem de energia térmica. Então não pode nem entrar ou sair calor. Deu para entender isso daí? Beleza? Então o que acontece, gente? Dentro desse espaço termicamente isolado, nós temos a presença de dois corpos de temperaturas diferentes. Nós temos esse corpo em vermelho e temos esse corpo em azul. E como vocês podem ver aqui, ó, existe uma diferença de temperatura entre os dois. Pelo fato de existir essa diferença de temperatura, de uma maneira totalmente natural vai fluir calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, como vocês podem ver aqui no esqueminha, beleza? Então está saindo aí calor do corpo vermelho para o corpo azul. Só que com a passagem do tempo, o que vai acontecer, galerinha? A temperatura desse corpo vermelho aqui, o de maior temperatura, tende a diminuir, enquanto que a temperatura do azul tende a aumentar. Ou seja, vai chegar um momento onde a temperatura desses dois corpos vai se igualar. E quando chegar nesse ponto, nós denominamos equilíbrio térmico. Então está aqui mostrando, olha só, onde temos os dois corpos agora em um momento diferente, onde a temperatura dos dois está igual, beleza, gente? Então esse ponto aqui nós chamamos de equilíbrio térmico, quando durante as trocas de calor, os corpos alcançam a mesma temperatura e eles entram em equilíbrio térmico. Perfeito? Deu para entender isso daí? Então bora dar continuidade à nossa aulinha. Ainda falando sobre equilíbrio térmico, nós precisamos entender o que acontece dentro desse espaço termicamente isolado. Como não pode nem entrar e nem sair calor, significa dizer que a quantidade de calor total que existe dentro desse espaço termicamente isolado, ela é constante. Ela não pode nem aumentar e nem diminuir. Ou seja, não ocorre uma variação da quantidade de calor aqui dentro. Ou seja, a variação da quantidade de calor aqui dentro é igual a zero. Ela não aumenta e nem diminui, né? Então o que acontece? Quer dizer que a quantidade de calor que esse corpo aqui perde, ó, é igual à quantidade de calor que esse corpo aqui, ó, ganha. Deu para entender isso daí, galera? Então, o que esse perde, esse corpo aqui ganha, perfeito? Sendo assim, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que a quantidade de calor que o corpo vermelho perde vai ser igual à quantidade de calor que o outro corpo azul recebe. Na verdade, e se a gente fizer uma soma entre esses dois corpos, né? Porque o que acontece, galera? O corpo vermelho vai ter uma variação de temperatura onde sua temperatura vai diminuir, certo? E o corpo azul vai ter uma variação de temperatura onde sua temperatura vai aumentar. Na verdade, então se a gente somar as quantidades de calor que um absorve e o outro emite, nós vamos ver que essas quantidades de calor têm que ser igual a zero. Por quê? Porque a variação da quantidade de calor dentro desse espaço termicamente isolado tem que ser igual a zero. Bom, nesse exemplo, nós temos dois corpos, mas nós podemos ter mais de um corpo. Então, o que acontece? Quando a gente tem mais de um corpo, ou mais de dois corpos, mais de três corpos, ou seja, N corpos dentro desse espaço aí termicamente isolado, se a gente somar todas as quantidades de calor que cada um ganha e recebe, nós vamos ver que essa quantidade de calor tem que ser igual a zero. Beleza, galerinha? Deu para entender isso daí? Bom, só relembrando que a quantidade de calor sensível vai ser calculada da seguinte forma. Vai ser a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, né? Quando ocorre só a mudança da temperatura, perfeito? Já quando ocorre a mudança do estado físico, nós chamamos de calor latente, né? E como é que nós calculamos? Vai ser a massa vezes o calor latente. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Perfeito, galera? Deu para relembrar isso daqui? Bom,
Já que vocês já entenderam todo esse processo, bora aqui resolver uma questão rapidinho, beleza? Bom, galera, então vamos lá resolver essa questão. Em um recipiente termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível, são colocados 50 G de água a 0 graus Celsius e um bloco de 50 G de alumínio a 120 graus Celsius. Sabe-se que os calores específicos da água e do alumínio valem, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 0,2 calorias por grama grau Celsius. Determine a temperatura final após o sistema atingir o equilíbrio térmico. Bom, antes de começar, vamos marcar aqui as informações que são importantes. Então, a massa da água e a temperatura inicial dela. Temos a massa do alumínio e sua temperatura inicial também. Também temos aqui os calores específicos, né, do alumínio e da água. Bom, então essas informações aqui são importantes para a gente. E o que a gente quer calcular, né? O que a gente quer calcular? Bom, gente, nós queremos calcular aqui, ó, a temperatura, ó, determine a temperatura final, né, quando ele atingir o equilíbrio térmico. Então é justamente isso daqui que nós precisamos calcular. Então, bora lá calcular? Professor, como é que eu faço para resolver esse exercício? Você já sabe toda a teoria. Então, olha só, como é que funciona na prática? Bom, vocês já sabem que a quantidade de calor interna, né, nesse recipiente termicamente isolado, né, a quantidade de calor não varia. Então, tudo que um emite, o outro absorve. Né? Então, quer dizer o seguinte, que a quantidade de calor que o alumínio vai emitir, a água vai absorver. Verdade? Então, o que acontece? Que a quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. Bom, isso daí tu já sabe. Só que o que acontece? A água se encontra a 0 graus Celsius. Nesse ponto de temperatura, eu não sei dizer se a água está no estado sólido ou no estado líquido. Supondo que ela está no estado líquido, não vai ocorrer a variação de estado físico, vai ocorrer simplesmente a variação de temperatura. Sendo assim, eu posso calcular utilizando a fórmula do calor sensível, na verdade? Então, a massa do alumínio, olha só, a mesma coisa vale para o alumínio. A massa do alumínio vezes o calor específico do alumínio vezes a variação de temperatura para o alumínio mais a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura para a água tem que ser igual a zero. Beleza, galera? Então, isso aqui é válido. Agora, é só substituir todas as informações que nós temos. Então, olha só. Qual é a massa do alumínio? A massa do alumínio é de 50 G. 50 G é a massa do alumínio, 50 gramas. Vezes o calor específico do alumínio. Bom, o calor específico do alumínio é 0,2. Vezes a variação de temperatura. Bom, eu não sei quanto é que vale a temperatura final. É o que eu quero calcular. Eu sei quanto vale a temperatura inicial. Então, fazendo a variação de temperatura, eu tenho aqui a temperatura final menos 120 é a variação de temperatura para o alumínio. Mais a massa da água, aqui também de 50 G, vezes o calor específico da água, que é de 1 grama, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura para a água. Não sei qual é a temperatura final, mas sei qual é a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. Isso tem que ser igual a zero. Beleza, galera? Então, o que acontece? Bora fazer o seguinte. Bora dividir todo mundo, todos os termos por 10, né? Quando eu divido aqui, por exemplo, 50 por 10, fica igual a 5, né? E aqui, ó, 50 por 10 fica igual a 5, perfeito? E 0 por 10 fica igual a 0, perfeito? Então fica com essa cara aí, tá bom? E o que acontece? Quanto é θ menos 0? É igual a θ, na verdade, ou seja, a temperatura final. Então eu posso reescrever isso daqui, certo? Olha só, gente, para ajudar, né? Para ajudar eu calcular isso de uma maneira melhor, 5 pode ser considerado como sendo 10 sobre 2, na verdade. 10 sobre 2 é igual a 5 vezes 0,2 vezes aqui, ó, θ menos 120 mais 5 vezes 1 vezes θ, ou seja, 5θ.
θ, beleza? Isso aqui, ó, é igual a zero. Perfeito, galera. Todo mundo entendendo até aqui? E agora, o que é que eu vou fazer? Bom, tá vendo esse 10 com esse 0,2? Eu posso simplesmente aqui, ó, cortar esse 10 com esse 0, aqui. E sobra só o 2. Então, eu posso cortar aqui, ó, 2 com 2, certo? Então, ficou isso aqui igual a 1. Então, no final das contas, como é que fica? Fica θ menos 120 mais 5θ. Isso aqui, ó, é igual a 0. Quanto é θ mais 5θ? É igual a 6θ. Pega esse 120, ó, joga lá para o outro lado com a operação inversa, né? Se aqui ele está subtraindo, para o outro lado ele vai somando. Então, fica 6θ é igual a 120. Feito, galera? Ou seja, θ é igual a 120 dividido por 6, ok? E quanto é que fica isso? Bom, θ vai ser igual a 20 graus Celsius. Então, essa aqui vai ser a temperatura final, tá, gente? Tanto para a água quanto para o alumínio também. Perfeito? Deu para entender isso daí, gente? Então, bora lá agora falar um pouquinho sobre potência térmica. Então, bora lá para a potência térmica. Na potência térmica, o que acontece, gente? Bom, o que seria a potência? A potência seria o quão rápido alguém, um objeto, um corpo consegue liberar energia ou absorver energia, beleza? E como nós estamos falando de corpos que podem liberar ou absorver calor, nós vamos falar então sobre a potência térmica. Bom, como eu falei para vocês, como mostra aqui também, potência vai ser a variação da energia, ou seja, a quantidade de energia que esse corpo pode absorver ou liberar em um determinado intervalo de tempo. E quanto mais rápido ele consegue absorver ou liberar essa energia, maior vai ser a sua potência. Como estamos falando de potência térmica, essa energia vai ser a quantidade de calor, tá bom? Então, potência térmica vai ser igual a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. A gente já sabe calcular a quantidade de calor, né? A quantidade de calor pode ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura e, como é potência, dividido pela variação de tempo. Isso daqui para o calor sensível. E como é que ficaria para o calor latente? Bom, a potência seria igual a massa vezes o calor latente dividido pela variação de temperatura, tá bom? Então essa daqui seria a potência para o calor latente. Deu para entender isso daí, galera? Bem simples, na verdade, só precisamos aplicar agora essa equação aí nas nossas questões. Uma coisa também que é muito importante é a unidade de medida da potência. E qual é a unidade de medida da potência? Bom, como você já sabe, potência vai ser quantidade de energia dividida pelo tempo, ou seja, a quantidade de energia no Sistema Internacional de Medidas em Energia é dada em joule, não é verdade? E tempo no Sistema Internacional de Medidas é dado em segundos. Então, potência vai ser joules por segundo. Beleza, galera? Então, essa daqui é a unidade de medida da potência. Só que nós temos um nome para joules por segundo. Joules por segundo, o watt. Ou watt, né? Então, vai ser simbolizado pelo W. Então, essa daqui vai ser a unidade de medida para potência, tá, gente? O watt ou watt. Bom, potência, unidade de medida é o watt. Só que como nós estamos falando de potência térmica, a quantidade de calor ela não é medida em joule. A quantidade de calor é medida em calorias, ou seja, a potência então vai ser medido em calorias por segundo. Beleza? Então aqui a potência vai ser medida em calorias por segundo, quando a quantidade de calor estiver em calorias. Beleza, galera? Já entendido tudo isso daqui? Vamos resolver agora um exercício sobre esse assunto. E o que acontece? Aqui nós temos o seguinte. Um recipiente com paredes adiabáticas contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Um resistor com resistência elétrica de 2 ohms é ligado a uma fonte de tensão de 12 volts e é imerso na água.
Desconsidere a capacidade térmica do recipiente e assinale a alternativa que corresponde aproximadamente ao tempo necessário para que a água atinja a temperatura de 30 graus Celsius. Bom, gente, vocês já estão expert nesse assunto aqui. O que acontece? Bom, você já sabe que para calcular a potência é igual a quantidade de calor dividido pela temperatura, na verdade? E o que é que vocês querem calcular aqui? Bom, vocês querem calcular a variação de tempo, né? Quanto tempo demora para a água sair da temperatura de 20 graus Celsius e chegar na temperatura de 30 graus Celsius. Na verdade, então a variação de tempo é igual à quantidade de calor dividido pela potência. Beleza? Então essa fórmula que vocês vão utilizar aqui para calcular essa variação de tempo. Então bora lá calcular essa quantidade de calor e essa potência aí de dissipação. O que acontece? Vamos começar com a quantidade de calor. Bom, a quantidade de calor nós podemos utilizar o calor sensível, porque a água se encontra aí a uma temperatura de 20 graus Celsius e vai para uma temperatura de 30 graus Celsius. Na verdade, só ocorre a mudança de temperatura e não de estado físico, né? Então temos que a quantidade de calor vai ser a massa da água vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, na verdade? Então a quantidade de calor vai ser a massa da água, que é de 100 G, vezes o calor específico da água, que é de 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final de 30 menos 20. Ok? Sendo assim, a quantidade de calor, né, absorvida por essa água vai ser de 100 vezes 30 menos 20, ou seja, vai ser igual a 100 vezes 10, que é igual a 1000 calorias, ou seja, é igual a 1 quilocaloria. Bom, gente, isso aqui está em calorias, mas também podemos transformar para joules, porque nós sabemos que 1 quilocaloria corresponde a 4,118 joules. Beleza, galera? Então agora bora calcular. Já que encontramos a quantidade de calor aí que vai ser absorvida por essa água, só precisamos encontrar então a potência térmica, a potência de dissipação, né? Então, podemos calcular essa potência de dissipação porque vai ser a potência de dissipação do resistor. E como é que a gente fazemos para calcular a potência de dissipação? Bom, a potência de dissipação de um resistor vai ser igual à tensão que esse resistor está submetido ao quadrado, dividido pela resistência do resistor, certo? Então, a tensão eu sei quanto vale. A tensão ele está submetida a de 12 volts. E a resistência é igual a 2 ohms. Então, substituindo aqui, nós temos que a potência é igual a 12 ao quadrado dividido por 2. 12 ao quadrado é igual a 144. Dividido por 2 vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 72, né? 72. Bom, como vocês sabem, a unidade de medida da potência vai ser o watt. Beleza? E aí, galera? Então, aqui é a potência. Bom, então quer dizer o seguinte. Opa. Aqui é kilojoule. Beleza, gente? Kilojoule. Então, o que acontece, gente? Já sabemos quanto vale a potência e já sabemos quanto vale também a quantidade de calor. Só que o watt, né, gente, ele vai ser o quê? Ele vai ser joules. Watt corresponde ao joule por segundo, na verdade. Então, nós precisamos utilizar a quantidade de calor em joule, né? Então, olha só, 1 quilocaloria corresponde a 4,118 kJ, né? Então, para achar aqui a variação de tempo, ou seja, o tempo necessário para para a água sair de 20 graus Celsius e chegar a 30 graus Celsius, vai ser de quanto? Variação de temperatura vai ser igual. Quanto é que vale a quantidade de calor? 4,118 vezes 10 a terceira, né, galera? Que é o quilojoule. Dividido pela potência, né? E quanto é que vale a potência? A potência é de 72 watts.
certo? Ou seja, o tempo vai ser igual a 4.118 dividido por 72 segundos. Ou seja, o tempo é igual aproximadamente a 57 segundos. Beleza, galera? Então a resposta aqui correta é a letra A. Bom, galera, deu para entender essa resolução aí? Espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo e até a próxima aula. Valeu!